No dia 29 de agosto de 2018, o que deveria ter sido apenas mais uma manutenção de rotina numa usina de etanol no Brasil se tornou uma tragédia. A partir de agora, a gente vai usar o relatório oficial da investigação para reconstituir os eventos que levaram à explosão na usina Denusa e entender como uma série de pequenas falhas, que pareciam inofensivas, acabou criando uma catástrofe. Olha, é isso que sobrou. Essa é a cena logo depois do incidente. O que antes era um equipamento industrial super robusto, agora é só uma massa de metal retorcido. Para quem trabalhava na usina, um dia normal de trabalho foi interrompido de uma forma violenta e inesperada, deixando todo mundo sem entender o que tinha acontecido. E o custo humano foi o mais devastador de todos. 2 trabalhadores perderam a vida e outros 2 ficaram feridos. É um lembrete muito duro de que por trás de cada processo industrial existem pessoas, existem vidas. As testemunhas contam que ouviram um estrondo ensurdecedor e logo em seguida sentiram uma onda de choque poderosa. A explosão não foi só um barulho, foi uma força física que se espalhou pela usina. E isso deixou os investigadores com uma pergunta central. O que exatamente explodiu dentro daquele equipamento? Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a causa, a gente precisa olhar para a tarefa que o pessoal estava fazendo, a limpeza de um pré-evaporador. Acontece que, poucos meses antes, a empresa tinha mudado o jeito de fazer essa limpeza. E essa mudança, que buscava mais eficiência, acabou criando um risco que ninguém estava vendo. Então, o que é um pré-evaporador? De um jeito bem simples, pense numa chaleira industrial gigante. A função dele é aquecer o caldo de cana para tirar a água e deixar ele mais concentrado. O problema é que, com o tempo, os minerais do caldo vão grudando nos tubos internos, formando uma incrustação. Essa camada funciona como um isolante térmico e acaba com a eficiência do equipamento. Por isso, limpar de tempos em tempos é absolutamente essencial. Antes, a limpeza era um trabalho assim braçal. Os operadores literalmente entravam no equipamento com uma ferramenta de raspagem de alta pressão para arrancar sujeira na força. Mas em junho de 2018, tudo mudou. A empresa adotou um método químico. Em vez da força física, agora eles circulavam produtos químicos para dissolver tudo. Na teoria era mais rápido, mais fácil, mais eficiente. E essa imagem resume perfeitamente a mudança. A empresa substituiu a força física pela reação química. Essa decisão, que parecia um grande avanço, foi o ponto central de tudo o que aconteceu depois, principalmente porque ela foi feita sem uma análise de risco à altura. Agora, vamos reconstruir a linha do tempo. A gente vai ver como cada passo, que parecia só parte da rotina, na verdade estava aproximando a equipe hora a hora do desastre. A limpeza começou na manhã do dia 28. Primeiro, uma lavagem alcalina. À tarde, veio a etapa com um ácido fórmico. E foi aqui que o destino começou a virar. Por causa de uns entupimentos, essa etapa, que deveria ser mais curta, se estendeu por mais de 8 horas. Terminou só às 2 da manhã. Depois de um enxágue rápido, às 7h25 da manhã seguinte, os trabalhadores abriram uma única escotilha para inspecionar. 5 minutos depois, o pré-evaporador explodiu. A linha do tempo nos mostra o que aconteceu, mas não o porquê. E a resposta, gente, está na química. Enquanto a equipe seguia os procedimentos, uma reação muito perigosa estava acontecendo em silêncio dentro daquele equipamento todo fechado. Mas antes de tudo, é muito importante entender um conceito. O pré-evaporador é um espaço confinado. Isso não é só um termo técnico, é uma classificação de segurança crítica. Significa que é um lugar onde gases perigosos podem se acumular muito rápido e de onde é difícil sair. Trabalhar nesses locais exige protocolos de segurança extremamente rigorosos. Então, qual foi a química fatal ali? Lembra daquela etapa de lavagem com ácido que durou mais de 8 horas? Pois é, todo aquele tempo extra permitiu que o ácido reagisse com o aço carbono das paredes do equipamento. Basicamente, o ácido começou a corroer o metal. Essa corrosão liberou o gás hidrogênio, que é super inflamável. E como o pré-evaporador estava todo selado, esse gás todo ficou preso lá dentro, se acumulando perigosamente. O ponto crucial é este. O novo processo de limpeza, que deveria ser mais eficiente, na verdade transformou o equipamento numa bomba relógio. Estava cheio de uma mistura de ar e gás hidrogênio prontinha para explodir. Só faltava uma coisa, uma fonte de ignição, uma faísca. A pergunta óbvia é, como isso foi acontecer? A investigação da Agência Nacional do Petróleo, ANP, não apontou um erro só, mas sim uma cascata de falhas. Foi uma falha completa do sistema de gestão de segurança da empresa. O relatório da ANP é um raio-x do desastre.
Primeiro, ninguém fez uma análise de risco para o novo processo químico. Segundo, os procedimentos não previam que fazer se algo desse errado, como um atraso. O treinamento foi insuficiente. E a falha mais crítica de todas, ninguém mediu a atmosfera dentro do equipamento antes de liberar a entrada. A equipe não tinha como saber que estava entrando numa bomba. E a faísca? Pode ter vindo de algo simples como a lanterna de um celular, que não era prova de explosão. E o que é mais revelador aqui é a própria definição da ANP. A causa raiz não foi um erro de um operador, mas uma falha do sistema de gestão. A cultura moderna de segurança industrial pensa exatamente assim: não se procura um culpado, se procuram as falhas no sistema que tornaram o erro humano quase inevitável. E até um pequeno detalhe do procedimento teve consequências fatais. A equipe abriu só uma das 4 escotilhas de inspeção. Isso criou um efeito de funil, de canhão. A explosão, em vez de se dissipar, foi toda canalizada por aquela única abertura, atingindo em cheio o operador que estava do lado de fora e o arremessando longe. Então, o que a gente pode aprender com esse evento tão trágico? Embora os detalhes sejam de uma usina de etanol, as lições sobre segurança de processos são universais. Elas se aplicam a qualquer indústria. A lição principal é muito clara. Qualquer mudança num processo, por menor que pareça, exige uma nova análise de riscos. Ponto. A busca por eficiência nunca, jamais, pode ser uma desculpa para ignorar a segurança. Treinamento não é só para cumprir tabela, tem que ser eficaz. E no fundo, segurança não é só uma lista de regras, é uma cultura que precisa fazer parte de toda a operação. No final, a tragédia da Denusa deixa uma pergunta que vai muito além dos portões daquela usina. Na nossa busca constante por mais eficiência, por inovação, estamos parando para fazer a pergunta mais importante de todas: o que pode dar errado?